uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite ou uma boa madrugada também, né? Porque eu fiquei sabendo que tem ouvinte meu que ouve o podcast para dormir. Não fico ofendido com isso, inclusive eu, né, entusiasta de ASMR por tantos anos, acho digno, acho que inclusive é algo que enaltece, né, o poder do meu podcast, porque ele pode fazer uma pessoa pensar, pode fazer uma pessoa ficar com ódio, pode fazer uma pessoa ficar feliz. E também pode fazer uma pessoa dormir, olha só que incrível, né? Que capacidade infinita que eu tenho aqui. Né? Olha que poder que eu tenho nas minhas mãos. Enfim, óbvio, né, que daí para os ouvintes que estão dormindo, só lamento, ouçam depois para poder pegar mensagem, se é que tem mensagem, mas durmam com os anjos, né? Isso que importa. Numa geração, né, numa época onde as pessoas não dormem direito, fico feliz que as pessoas costumam dormir ouvindo apenas o som da minha voz. Mas vamos lá. Eu tenho alguns tópicos aqui para falar com vocês, que inclusive houve uma certa demanda devido a os últimos 2 episódios. Tudo bem que foi um episódio mais para falar oi, voltei, e um outro mais específico ali, que eu falo sobre a questão de estudos e trabalho, né, e concurso e tal. E veio um outro tópico que algumas pessoas pediram, se eu não me engano, e depois eu aproveitei e perguntei no Twitter se era um tema válido, né? Se era um tema que poderia ser interessante para abordar aqui no podcast. Que é a questão da crise dos 30, entre aspas, né? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não sou uma pessoa que leva muito a sério essa questão geracional, por exemplo. Né? Se tu for parar para pensar, toda essa questão de geração Y, Z, X, boomers, não sei das quantas, isso é meio que uma pauta gringa, né, que a gente tenta importar aqui pro Brasil, e a gente sabe que cada país ali vai ter a sua análise geracional específica, né, local. Não dá pra gente falar sobre baby boomers no Brasil, eu não acho que isso também faça muito sentido. Óbvio que assim como horóscopo, uma coisinha ou outra ali, eu até meio que, não que concorde, mas eu brinco junto ali, né? Porque tem diferenças consideráveis entre uma geração e outra, né? A gente vive num mundo globalizado, então a crise dos 30 ela entra um pouco nesse tópico, na minha humilde opinião. Nessa coisa meio mística social, assim. Eu não acreditava que a crise dos 30 existia, vou ser bem sincero com vocês. Quando eu era mais novo, eu achava que isso era, sei lá, como a gente às vezes não consegue projetar, né, na frente o que a gente vai sentir ou pensar, ou como que a gente vai estar na vida, eu achava que crise dos 30 era um drama, ou era uma coisa meio forçada, era uma coisa meio tipo, ai meu Deus, tudo deu errado na minha vida. E assim, galera, sendo bem sincero com vocês, eu me peguei com 30 anos desempregado, com certos problemas financeiros, nada grave, mas enfim, eu fui pego com 30 anos exatamente na situação em que a pessoa que está passando pela crise dos 30 está. Então não consegui fugir, né? Tentei escapar, mas não consegui. Porque eu me peguei me vendo com 30 anos na cara, né? A gente se obriga muito hoje em dia a já ter estabilidade, sucesso e dinheiro o quanto antes, sendo que nós somos a geração, agora falando de geração, né? Sendo que nós somos a geração de pessoas que não vamos ter casa própria, né? Nós somos a geração onde comprar um carro novo, hatch 1.0 custa 100 mil reais, então é uma coisa assim completamente diferente, né? Do que, sei lá, os nossos pais viveram, por exemplo. Então, me peguei nessa situação. Tenho 30 anos, eu nunca construí uma carreira consolidada, eu pulo de galho em galho a minha vida inteira, trabalhei tudo quanto é área, já me formei numa área que eu não vejo potencial algum de crescimento, não vejo potencial de financeiro nenhum, mas enfim, não vou ficar remoendo também essas coisas, né? Mas assim, esse tipo de coisa acabou me pegando, né, quando eu estava na suposta crise dos 30. Porque 30 anos de idade, não tenho emprego, nunca construí uma carreira, não estudo há anos. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Né? Foi consideravelmente difícil, apesar de eu ser uma pessoa consideravelmente positiva também, né, ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa muito negativa, eu sou uma pessoa que só vai, vambora, foco, força e fé, segue em frente, é isso aí. Mas foi bem complicado, porque daí óbvio que daí tem também aquela questão, né, inevitável, que tu precisa ser o Buda para não fazer,
E eu até consigo, em certa parcela, assim, em certas questões, eu consigo evitar, né, que é a comparação com as outras pessoas, né, se comparar. Que não é nem um pouco saudável, não recomendo que tu faça isso. Eu acho que o único sentido positivo que poderia ter, que daí também não seria a comparação, né, mas é a admiração, né, que tu tem por alguém. Digamos que, sei lá, tu tem um amigo de infância ali, que ele tem 30 anos, e ele já tem casa própria, ele comprou o apartamento dele, e ele tá casado, namorando, enfim, ele tá feliz. E tu pensa, puta merda, velho, o que eu fiz de errado, sabe? Pra não ter nada disso, sabe? Tipo, nada. Aquela pessoa que tu conhece desde o ensino médio ali, e desde o ensino médio ela fala que ela quer trabalhar com X. E aí ela se formou e ela trabalha com X, e ela. Não o X, o açougue epistemológico, né? O X que eu digo é o X ou YZ, o XPTO, qualquer área. O açougue epistemológico é o Twitter, tá, galera? A pessoa falava, eu quero ser médico, e aí ela vai lá e forma medicina, e ela vai lá e trabalha em medicina, e ela vai lá e faz dinheiro com medicina, e do nada ela tá viajando na Europa com o namorado ou com a namorada, vive essa suposta vida feliz e de sucesso profissional, e ela faz dinheiro, e tu pensa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Não recomendo, não façam isso, não é saudável, não te leva a lugar nenhum, se comparar com os outros é uma merda. Mas assim, dentro desse meu cenário crise dos 30, eu me comparei, galera. Peço desculpas aí, mas eu me comparei mesmo. Eu vendo amigos meus de infância se dando super bem. E assim, não é naquela visão de inveja, de tipo, eles estão bem, eu não estou bem, não gosto de vê-los bem. Não é bem isso, sabe? Não é como se eu quisesse que essas pessoas se dessem mal na vida. Não, eu só me questionei, né, nessa minha crise dos 30, digamos assim, que foi, o que eu fiz até agora, né? Por que eu me acomodei tanto? Será que foi culpa dos meus pais? Será que eles não me cobraram o suficiente? Será que é tudo realmente culpa minha? Se for culpa minha, o que eu fiz de errado? Não me dediquei o suficiente? Não estudei o suficiente? Estudar o quê? O que eu gosto de estudar? Sabe, trabalhar com o quê? Procurar emprego aonde? Tudo isso veio à tona nesse momento. Sorte minha que eu fui uma pessoa abençoada com um relacionamento extremamente saudável e com uma mulher maravilhosa que me apoiou sempre. Então eu já me sinto privilegiado só por isso. E então eu tive esse apoio, digamos assim. Mas foi bem ruim, assim, galera. Não vou mentir pra vocês. Eu não acho também que a crise dos 30 ela só vai afetar uma pessoa que ela tá na merda, né? Como eu estava, demitido, né? Sem dinheiro, sem emprego. Eu acho que isso pode afetar qualquer pessoa, porque quando tu se compara com a geração anterior, e eu não tô generalizando aqui também, né? Eu tô falando mais pelo meio que eu vivo, né? Pela minha família e tal. Mas sei lá, meu pai com 20 anos e bolinha tava no exército, ele tinha carro, ele não tinha casa porque militar não tem casa, né? Mas ele já tinha o carro dele, ele já tinha uma total e completa independência financeira, uma carreira sendo construída, consolidada. Eu não tenho absolutamente nada disso, sabe? Tipo, novamente, né, a gente se compara, né? Se compara com o coleguinha, ou se compara com o pai, ou se compara com a mãe, enfim. E, enfim, o ponto é, dá pra fugir da crise dos 30? Acredito que sim. Eu acho que um ponto muito importante que eu posso ressaltar aqui pra vocês também é que eu acredito que a crise dos 30, ela é puramente e unicamente um problema de capitalismo tardio. E eu nem quero entrar aqui numa crítica social foda nem nada, mas é uma crise material, não é uma crise existencial, galera. Não é uma crise metafísica, não é uma crise filosófica, não é uma crise... É uma crise puramente material. É uma crise de eu não conseguir juntar o dinheiro, eu não conseguir ganhar o salário, eu não conseguir comprar as coisas, eu não conseguir... É tudo relacionado à questão material. Isso significa que é inválido? Óbvio que não. Isso significa que é inútil? Nem fudendo, né? Olha o sistema que a gente vive. Então, eu só quero deixar claro que, ao meu ver, é uma crise diretamente ligada a questões materiais, questões de capitalismo tardio mesmo. Porque cada vez mais está difícil essa questão de consolidação e de carreira ou financeira, pelo menos ao meu ver, né? Porque assim, eu olho em volta para as pessoas da minha idade e eu vejo um monte de gente morando de aluguel. Esse aluguel é metade ou mais do salário, trabalhando igual uns condenados, e eu não acho que isso tá super ok, assim, né? Onde está o avanço nisso tudo, afinal de contas, né? Por que
nós somos a geração que não vai ter casa própria. Porque, sendo bem sincero, galera, se tu conhece alguém ali nos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos que tem casa própria, essa pessoa já é o unicórnio, essa pessoa já é a anomalia, porque é extremamente difícil alguma pessoa ter, que seja um terreno hoje em dia. Qual é a minha mensagem que eu tenho pra passar pra você sobre a crise dos 30, galera? Eu acho que a primeira dica mais importante que eu já falei aqui é tu não se comparar com os outros, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Se comparar com gente que tá na merda pra se sentir bem, eu acho meio patético também, então eu não acho que seja válido fazer esse tipo de coisa. Então não se comparem com os outros, isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Eu só consigo pensar em te recomendar, sei lá, cara, se tu tem um amigo aí de sucesso profissional, vai, fala com ele, consegue um contato com ele, faz um networking, porque nessa vida de hoje em dia tudo é networking, não tem absolutamente nada que não seja networking. Eu até postei esses dias no Twitter, que era um post falando sobre karma, e eu falei que eu não acreditava nisso, porque eu conheço vários pilantras que se deram bem na vida. Véi, o pilantra se dá bem na vida porque ele tem networking. É basicamente isso. Então, assim, e o fulano se deu bem, ele é dono de uma empresa, ele tem dinheiro, eu não tenho. Então vai lá e fala com ele, velho. Vai lá e entrega um currículo, vai lá e pergunta pra ele se ele tem alguma recomendação de alguma coisa pra algum lugar pra trabalhar, alguma coisa assim. Tenta fazer algo positivo com isso, sabe? Porque eu também não sei a porcentagem de ouvintes, eu tenho que dar uma olhada no Spotify sobre isso. De idade, né, dos meus ouvintes, eu não tenho muita noção. Se eu estou falando com pessoas de 30 anos ou pessoas que ainda não têm 30 anos. Eu espero que sejam pessoas que não têm 30 anos ainda, porque talvez dê pra refletir um pouco aí, né, e tal, pensar sobre a vida. Porque as pessoas falam muito sobre, hoje em dia a gente tem a obrigação de ter sucesso muito novo e não tem idade pra isso. Eu também não acho que tem idade pra isso. Mas assim, a gente tem que fazer as coisas com o que a gente tem, galera. Tem pessoas ali que vão estar melhor que tu, tem pessoas ali que vão estar pior que tu. Eu só peço que vocês se mantenham centrados e que vocês não caiam nesse canto de se comparar com os outros. Eu, inclusive, já falei várias vezes aqui no podcast o tanto que eu acho redes sociais problemáticas nesse quesito de Instagram e aquela coisa de vender uma vida feliz ali, onde a pessoa é realizada e tudo na vida dela faz sentido e ela só consegue melhorias financeiras, existenciais. E um dos agravantes que eu acredito que exista para esse tipo de crise são as redes sociais também. Então, dá uma maneiradinha no Instagram, sabe? Dá uma maneiradinha aí de ficar viajando na maionese de que tudo que tá ali é verdade, aquilo ali não é verdade, sabe? A vida real é bem diferente daquilo ali. Vamos focar no que a gente pode fazer com as coisas que a gente tem. Enfim, esse é a minha mensagem pra ti, jovem, que ainda não está nos 30 anos ou está chegando aos 30 anos. Não é fácil, continuará difícil e quem sabe um dia venceremos, né? Não é uma mensagem super mega positiva, mas é uma mensagem que eu acho que nos coloca no nosso lugar ali na realidade, né, das coisas que estão acontecendo. E para pra pensar, cara, que essa crise dos 30 ela é meramente material. Eu acho que tem outras questões importantes na vida que a gente tem que pensar antes disso, né? Óbvio que isso é importante também. E dentro desse tema de crise dos 30 e amadurecimento e crescimento profissional e coisa e tal, eu também queria, sei lá, eu já falei algumas vezes aqui, volto a falar novamente, que a gente tem que se permitir nos enxergar como pessoas que fazem merda, sabe? Como pessoas que erram. Eu mesmo, ouvindo episódios dos podcasts mais antigos, às vezes eu fico até meio chocado com as asneiras que eu falava. E tá tudo bem também, sabe? Porque eu acho que essa humildade de tu entender que às vezes tu fala merda já é o amadurecimento em si, né? E entender que a gente muda. Eu nem vou entrar nesses papos também de rede social, realidade aumentada de que a pessoa erra e é cancelada e pra sempre. Não, eu tô falando aqui de vida real mesmo, sabe? Tipo, de tu, com as tuas atitudes, com as coisas que tu já falou, com as maneiras que tu já lidou com as coisas, com a maneira que tu lidou com o trabalho. Eu quero tentar falar mais sobre trabalho nesse episódio, porque eu sou uma pessoa que eu me formei numa área, mas eu já trabalhei em diversas áreas e eu percebia que eu tava fugindo, basicamente. E eu tava fugindo do quê? De me dedicar, eu tava fugindo de responsabilidade, eu tava fugindo de fazer o que essas pessoas que eu me comparo tanto fazem e eu não faço, né? Porque eu acho que é o mesmo caso da pessoa que olha pro maromba da academia e acha que ele nasceu daquele jeito, né? Ele simplesmente saiu de dentro da mãe dele pesando 120 quilos com 3% de gordura, né? Ninguém para pra pensar no esforço absurdo que é chegar naquele ponto. Toda a trajetória que a pessoa passou pra chegar naquele ponto. E muitas vezes, das pessoas que eu me comparo, eu chego nessa conclusão, sabe?
Eu falo, porra, por que eu tô aqui me comparando com um cara que tá há anos estudando? O que eu estudei nos últimos anos? Por que eu tô querendo me colocar no mesmo lugar que essa pessoa? Ou então, tipo, ele conseguiu, eu não consegui. Não conseguiu como assim, sabe? Não tô aqui colocando que tudo é possível, nem nada do tipo. Mas entender o processo, sabe? Eu acho que eu, pelo menos, como eu falei no último episódio sobre água bater na bunda e perceber que eu não estudava há muitos anos, eu percebo o peso que é, a necessidade que é. E, tipo, parece uma coisa muito óbvia, sabe? Que, tipo, sei lá, o teu pai e tua mãe te falam há anos e tu nunca deu moral, mas, véi, é a maior verdade de todas. Eu estava há muitos anos sem estudar. E agora que eu tô estudando pra concurso, agora que eu voltei a trabalhar também, finalmente consegui um emprego, né? Tá mais difícil de estudar, mais difícil de manter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Estudar, academia, trabalhar e tudo mais. Essa parte do estudo é extremamente importante, eu quero deixar isso muito claro pra vocês. O que vocês puderem estudar, da área de vocês ou não, o que vocês puderem agregar no currículo de vocês, entra tudo naquela mesma coisa que eu falei no último episódio, né? Eu não vou ficar sendo repetitivo aqui, mas o ponto é esse. Em relação ao amadurecimento, tu pensar nessas questões de que tu vai falar merda mesmo, sabe? Tu vai fazer umas coisas meio infantis, tu vai se estranhar em coisas que tu já fez. Isso tudo voltado pro trabalho, principalmente, porque eu vejo como eu lidava com o trabalho antes, como eu lido com o trabalho agora, como eu lido com rotina agora. Enfim, dentro desse tópico que eu quero falar mais sobre essa questão de início da vida adulta real, né? Porque, novamente, voltando no tema de gerações, a vida adulta, ela tá cada vez mais... A adolescência, né? Tá cada vez mais sendo adiantada, né? É adiantada ou atrasada? Não sei o termo, a palavra certa. Mas sei lá, antigamente um adolescente, ele tinha 14 anos, 15 anos, se pá. E hoje em dia, um adolescente, ele pode ter 19 ou 20, né? É uma loucura isso. E um adulto, ele tem 30, né? É uma coisa bem estranha. Como eu já falei aqui também, eu tenho uma dificuldade absurda de me ver como um adulto. Eu não sei ainda qual que é o real motivo disso. Talvez em breve, quando eu for fazer uma terapia, eu tente entender. Mas a gente tá cada vez mais demorando para amadurecer, né? Demorando para se tornar adultos de verdade. Junto com essa questão do adulto, vem a questão da independência, né? Seja uma independência financeira, seja uma independência da tua casa mesmo, digamos assim, né? Da casa dos teus pais. Tua independência de tu ir morar sozinho, de tu ter o teu canto, o que é uma coisa extremamente difícil hoje em dia também, porque, meu Deus, quem me acompanha no Twitter aí viu todas as tretas que eu... As tretas não, né? Todos os anúncios absurdos de aluguel que eu postei, que eu vi aqui em Floripa, de muquifos horrorosos por R$13.500 o aluguel, assim. E essa parada imobiliária é desesperadora. Isso assim, né? Tô falando aqui, eu, morador de Florianópolis, né? Mas, deixo claro que não é uma coisa só daqui. Porque eu fui pra Goiânia esses tempos pra ver minha família. E meus amigos de lá me falaram que lá não tá muito diferente, não. Que lá tá tudo caro. Até nesses meus tweets que eu postei aí de aluguéis absurdos, teve muita gente do Brasil inteiro que comentou, tipo, Juiz de Fora é assim, sei lá, tô chutando uma cidade, eu nem lembro direito. Não, porque Curitiba tá desse jeito também. Então parece que não é um fenômeno só daqui, né? Porque aqui tem todos os motivos pra ser assim, né? Algumas cidades eu não fazia a menor ideia de que seria tão estranho. Mas assim, como eu já falei, nós não teremos casa própria tão cedo. Se é que vamos ter, né? Vai saber. A quantidade de gente rica também que paga aluguel, eu nunca vou entender esse tipo de coisa. Mas, enfim, é um processo difícil, sabe? Eu queria que esse episódio fosse um pouco mais motivador. Eu acho que de certa forma é também, né? Porque eu acho que encarar a realidade também pode nos motivar. Pra gente sair um pouco do campinho da ilusão ali. Mas assim, eu já falei algumas vezes no podcast, volto a falar que se possível, se tu tiver a capacidade de sair da casa dos teus pais, eu recomendo que tu saia. Eu sei que essa discussão, ela bifurca, né? Ela tem duas possibilidades, que são, a possibilidade 1. Qual é o problema de morar com os pais? Vamos ser bem realistas aqui. Não vejo problema, sendo bem sincero. Ok, quais são as vantagens de morar com os teus pais? 1, tu não paga aluguel, supostamente, né? Então tu vai economizar o dinheiro do teu salário. Mesmo tu ajudando em casa, tu não tá pagando aluguel. Então, tu já vai conseguir juntar um dinheirinho a mais. Tu não vai precisar ficar, teoricamente, se preocupando com muitas responsabilidades da casa, que seja fazer comida, ou que seja ficar fazendo faxina, esse tipo de coisa. Porque, supostamente, tu vai ter alguém que vai fazer isso por ti, ou que vai aliviar esse teu trabalho. Seja tua mãe, ou enfim. O teu pai, whatever.
Então, qual é o problema de morar na casa dos pais até um pouco mais tarde, possibilitando que tu junte dinheiro e consiga investir em outras coisas? Nenhum. Então, eu não tenho nem argumento contra isso. Pra mim tá ótimo. Se tu quer fazer isso, se tu tem esse objetivo... Eu, por exemplo, tenho amigos que moram com os pais. Um deles, inclusive, está procurando apartamento para comprar, enquanto eu tô aqui há quase 10 anos pagando aluguel, né? E aí, quem que fez a escolha certa? Não sei. Agora vamos para a segunda opção. Por que sair de casa? Qual que é a vantagem de sair de casa? Olha, as vantagens de sair de casa são inúmeras, ao meu ver. O amadurecimento, que eu já mencionei aqui, que é uma coisa extremamente importante, porque eu acredito que se tu nunca morou sozinho ou nunca saiu da casa dos teus pais, tem todo um espectro de amadurecimento ali e de autoconhecimento e de privacidade e de disciplina e de responsabilidade e de... Enfim, toda uma parte ali que eu acho que tu não vai desenvolver bem. Porque tu ainda tá, entre aspas, dependente de outras pessoas para outras coisas. E no momento que tu se pega morando sozinho, pagando o teu aluguel com o teu dinheiro, tendo que fazer a tua faxina, tendo que cuidar da tua casa, tendo que lidar com as tuas contas, eu acho que tudo isso gera um amadurecimento muito interessante. Mas é aquela coisa, é uma faca de dois legumes, né, galera? Um legume é a opção 1, que é morar com os pais planejando guardar dinheiro, tendo as desvantagens que tem e tendo as vantagens que tem. E tem o legume segundo, que é esse que eu tô falando agora, que é tu morar sozinho. Pra mim, foi uma experiência incrível. Eu nunca mais pretendo morar na casa dos meus pais. E eu amo eles de paixão, eles são perfeitos. Então, isso não tem nem nada a ver com, no meu caso, né, com relação familiar. Mas tem a relação que eu tenho a minha casa, ela tá decorada do jeito que eu quero. Os móveis que estão aqui, eu que comprei, sabe? E eles são meus. Eu tenho a minha geladeira, eu tenho a minha cozinha. Se eu quiser ficar andando pelado na minha casa, eu ando. Se eu quiser receber amigos na minha casa, eu recebo. Se eu quiser pendurar um espelho no teto, eu penduro. Tudo isso, eu acredito que gera uma noção de integridade, uma noção de desenvolvimento, de independência, de amadurecimento mesmo, sabe? Mas tem, óbvio, né, as desvantagens que eu já mencionei, porque se tu for analisar a risca, pagar aluguel é desperdício de dinheiro, né, galera? Vamos ser bem sinceros aqui, né? Não vamos viajar muito na maionese, não. Tu tá pegando uma parcela consideravelmente grande do teu aluguel e tu tá dando pra outra pessoa pra tu não morar na rua. Então isso já é meio estranho, né? Porque considerando com os programas que tem hoje em dia, que tu pode tentar financiar um apartamento, pagar aluguel parece... E talvez seja um desperdício de dinheiro, né? Mas é o que a gente tem no momento, né? Se eu tivesse a opção de comprar um apartamento, eu comprava. Infelizmente, eu não tenho. Mas esses dias eu vi uma conhecida minha do Twitter, ela postou falando sobre como que ela financiou o apartamento dela. Como é que foram os gastos dela e tal. E aí ela falou que, se eu não me engano, foi pelo Minha Casa Minha Vida, não tenho certeza. E ela pagava parcelas de R$700, se eu não me engano. E depois essas parcelas aumentaram pra 1.000 e pouco. E tipo assim, galera, R$700 pra tu morar no teu apartamento? Na verdade, eu acho que R$700 era enquanto tava construindo. Ela ficou um tempo pagando enquanto construía. Então é um custo ali que já é um pouco difícil de tu arcar, mas não é o maior custo do mundo, considerando que é um investimento para um apartamento que é teu, né? Uma casa que é tua. Então, assim, se tu pode pagar esse tipo de coisa, eu recomendo que tu até procure como funciona isso, viu? Eu queria ter mais informações pra passar pra vocês, mas eu não tenho. No momento eu tô mais duro que não sei o quê. Me fudi com questões de imobiliária, mas depois eu falo sobre isso. Os aluguéis estão caríssimos. Não me agrada nem um pouco gastar o dinheiro que eu gasto com aluguel. Pretendo futuramente procurar esses financiamentos pra saber como é que funciona, pra poder ter o teu apartamento, porque eu pensei até na possibilidade que é o quê? Digamos que tu financia um apartamento e aí tu fica pagando essas mensalidades por mês. Mensalidades por mês é ótimo, né? Tu fica pagando essas mensalidades. Quando o apartamento ficar pronto, tu coloca pra alugar, velho. E aí tu coloca pra alugar pelo preço que tá hoje em dia, que é um absurdo. Então o aluguel que tu vai receber da pessoa que mora no teu apartamento, ele paga o próprio financiamento e tu ainda tira um lucrozinho em cima. Olha só que interessante. Eu acho o maior luxo, o maior privilégio do mundo uma pessoa que tem capacidade de poder pagar um próprio apartamento e pode comprar o próprio apartamento.
Então isso tá nos meus planos futuros, quando eu conseguir juntar um pouco mais de dinheiro, porque no momento tá bem difícil. Pra quem não acompanhou, não que eu tenha postado tudo também, né? Mas o apartamento que eu morava antes foi o primeiro apartamento que eu aluguei com imobiliária. Porque aqui em Floripa eu morava numa região um pouco mais praiana, assim, mais roots, mais maculelê, e lá era tudo direto com o proprietário. Então eu nunca tive problema algum com aluguel, porque afinal de contas era direto com o proprietário, né? E quando eu me mudei para uma região um pouco mais central, eu aluguei com imobiliária. Só que assim, galera, eu não sabia o quão cuzona uma imobiliária podia ser. Porque daí, quando chegou o momento de entregar o apartamento, eu pensei, bom, vou pintar o apartamento? Eu, né? Tipo assim, que dia que eu vou pagar pra pintar? Não sei nem quanto é que custa pra pintar um apartamento. E aí foi eu, o meu amigo que morava comigo, uma amiga minha, e fomos pintar o apartamento. Pintamos o apartamento. Pra mim tava ok, não tava grandes coisas, mas tava ok. O cara da vistoria chega lá e fala, olha, a pintura ficou horrível e tu vai precisar repintar todo o apartamento. Tu vai ter que refazer toda a pintura do apartamento. Eu não vou nem dizer pra vocês quanto que o imobiliário cobrou pra pintar o apartamento, porque me dá vontade de me matar. Mas eu já deixo aqui outra dica pra ti, não tem muito a ver com o tema do episódio, mas eu acho importantíssimo, que é a questão do tome cuidado com a imobiliária, galera. Tome muito cuidado com a imobiliária. O meu pai, por exemplo, é uma pessoa extremamente traumatizada com a imobiliária. E ele já me alertou isso há tempos e eu não dei a moral necessária, né? Mais uma vez, o tolo não ouvindo as lições e dicas dos próprios pais. Mas assim, se tu mora de aluguel com um contrato com a imobiliária, tu já tá um pouco fudido, já saiba disso. Mas tu consegue diminuir os danos disso. Primeira dica é: junta 50 pila por mês e coloca numa poupança chamada pintura do apartamento. Ou, né, se tu tiver alguém de confiança que trabalhe com pintura, contrata essa pessoa para que a pintura fique idêntica à que estava antes. Porque se ela não ficar idêntica à que ela estava antes, eles vão mandar tu refazer tudo. E não sei se você sabe, mas pintar apartamento custa muito caro. E eu só valorizei de verdade o trabalho dos pintores quando eu fui lá pintar e eu vi o tanto que era difícil, trabalhoso, exaustivo. E sujeirama e... nossa, muito tenso. Então assim, eu recomendo que ou tu junte dinheiro pra pagar a pintura, ou se tu tiver alguém de confiança, né, que faça um bom trabalho, tu contrata essa pessoa, porque esse processo de devolver apartamento para imobiliária é uma merda. Eu estou completamente endividado, eu estou fudido de dinheiro, porque eu tive gastos exorbitantes de surpresa por causa dessa porra, dessa questão de pintura de apartamento imobiliário. Então, fica a dica, né, para fechar esse episódio, de muita reflexão, né, sobre amadurecimento e crises e trabalho e imobiliária. Por favor, eu te peço, fique ligado, porque eles vão te dar uma facada quando tu menos esperar. Este episódio não é uma campanha contra imobiliárias. Se tu é dono de uma imobiliária, eu peço perdão. De certo modo, eu entendo o lado de vocês, porque, diferente de mim, eu sei que existem diversos inquilinos que são completamente fora da casinha. São pessoas que arrebentam um apartamento inteiro, destrói tudo, enche de furo, enche de prateleira, abre buraco, quebra coisa e não quer arrumar depois. Então eu entendo que as imobiliárias têm que ser chatas. Mas é uma pena que nós, né, pessoas do bem, pessoas honestas, trabalhadoras, né, tenhamos que lidar com esse tipo de efeito colateral. E agora eu me mudei, né? Eu devolvi o apartamento e me mudei para outro apartamento, porque agora eu vou morar com a minha amada mulher. E eu já falei pra ela, falei, olha, a gente vai ter que guardar 50 pila por mês, porque quando eu for embora desse apartamento eu não quero gastar R$1 com pintura de apartamento. Pensei até em mudar minha carreira para ser pintor, porque pelo tanto de grana que eles cobram para pintar um apartamento, se eu pintar 2 apartamentos por semana, eu vou estar tipo funcionário público, basicamente, de tanto dinheiro que eu vou fazer por mês. Então fica a dica aí, se tu tá perdido na vida profissional, procura um pintor do teu bairro e se oferece como aprendiz, né? Faz uns freela de graça pra ele até tu aprender e depois tu fica rico pintando apartamento. Beleza? Então fechou. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.